Olá pessoal, Rogério Menezes, no terceiro vídeo para falar das relações existentes entre a degradação ambiental e o surgimento de novas epidemias. A gente tem falado em doenças infectocontagiosas emergentes e praticamente todas dos últimos tempos são causadas por vírus. O vírus é uma partícula de RNA, é um pedaço de RNA ou DNA envolto por uma membrana lipoproteica, formando partículas que estão na interface entre os seres vivos e não vivos. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só se comportam, se multiplicam utilizando o aparato das células, né, o núcleo das células eucarióticas. Eles só conseguem fazer isso, portanto, quando invadiram as células. São parasitas intracelulares obrigatórios. E o número de vírus é uma coisa estonteante. 10 elevado à potência 31. Somente coronavírus em morcegos já são identificados até hoje 200 tipos. Coronavírus em morcegos. O Covid-19 é um desses 200. Para vocês terem uma ideia do risco de transmissão e de surgimento de novas doenças, não exatamente iguais a essa virose do Covid-19. Feita essa introdução, eu queria destacar quais são os principais impactos que os homens têm causados aos ambientes naturais, aos habitats de animais silvestres, em especial no entorno de cidades altamente povoadas, densamente povoadas. E essa aproximação cada vez maior com o aumento da biodiversidade nas cidades, com a adaptação inclusive de animais silvestres ao ambiente urbano, e com isso vai aumentando esse contato. A degradação faz com que muitas vezes esses animais venham até para áreas urbanas mais preservadas até do que o ambiente do entorno. A fragmentação de florestas, os corredores ecológicos sendo eliminados com a retirada das áreas de preservação permanente na margem de córregos e rios, que interligavam esses fragmentos vegetais. Então, os animais não conseguem circular por essas APPs que a gente fala e acabam se desviando para áreas urbanas. Então a gente precisa pensar que esse maior contato entre animais silvestres e os humanos está na raiz do aumento da intensidade de epidemias e dos riscos de novas epidemias. Nós tínhamos antes um intervalo maior entre uma epidemia e outra. Isso está acontecendo também com os eventos climáticos extremos, mas agora também com as epidemias. Agora têm sido mais frequentes nos últimos anos, né? Só nos últimos 25 anos aí, acho que eu já mencionei, são 7 epidemias. Nenhuma pandemia como essa, mas 7 epidemias aí que se alastraram por dezenas de países, pelo menos. Então é importante a gente compreender essa relação de quando a gente está passando uma rodovia, construindo uma obra de infraestrutura, ou derrubando mata mesmo, no contato ali da derrubada da vegetação nativa, né? Explorando mineração. Agora o governo federal está falando em ampliar o estímulo à mineração em terras indígenas na Amazônia. Quer dizer, isso vai completamente na contramão do que nós estamos falando aqui, ou melhor, acentua o risco de surgimento de novas epidemias, ao degradar o ambiente, ao expor esses animais silvestres e ampliar o contato deles com os seres humanos, nesse caso, os seres humanos que estão fazendo uma exploração indevida na floresta. Então, nada disso de incentivar a mineração, de atravessar estradas em florestas, de incentivar o uso clandestino dessa madeira. Tudo isso expõe seres humanos a um contato maior com esses animais silvestres, que são os depositórios, os repositórios naturais. São os locais onde circulam essas centenas de milhares de vírus e outros patógenos causadores de doenças e que, numa primeira oportunidade de contato, por exemplo, em mercados úmidos, como os existentes na Ásia e na África, como, por exemplo, o tráfico de animais silvestres,
Só no Brasil movimenta 3 bilhões de reais ano, 3 bilhões ano, e são aí um número muito grande de animais silvestres que são traficados, transportados, anestesiados, essa manipulação desses animais silvestres, tudo isso está colocando em risco a nossa população como um todo, não só aquele que manipula esses animais, mas ele pode ser o caso zero de uma transmissão, de uma cadeia de transmissão entre humanos. Então, essas eram as considerações para esse vídeo. Vamos em frente, por enquanto, obrigado.